E o vídeo de hoje é de um produto que vocês me pediram muito, né? Tinha até gente perguntando, Reziel, tu tá com preconceito com a Motorola, macho? Que história é essa que tu não vai trazer o Moto G9 Play? Eu digo, se acalme porque eu vou trazer, rapaz. É tanto que, olha só, já estamos aqui com a embalagem, que sim, eu comprei na Magazine Luiza, tava com preço muito bom, né? Inclusive, olha isso, gente, olha a cor do sem vergonha, verdinho. Menino, vocês sabem, né, que eu gosto dessas cores diferentes. E sim, tava disponível lá, eu digo, pô, vai ser tu mesmo, filho de uma égua. Chega cá. Ah, não, eu já ia cortando aqui o lacre, olha. Não, depois da vinheta. Agora sim, nós vamos abrir, romper esse lacre aqui. E sim, eu sei que muita gente pensou aí, até agora quebrou. Quebrou porque vai cair, mas não, aqui é ligeiro, rapaz. E olha só, vamos aqui cortar, olha, saia, olha só, vamos abrir porque eu tô curioso para ver esse verdinho. Inclusive já vem com capinha, olha só. Nas fotos você vê um verde, né, um verde mais chamativo, digamos assim, mas não é feio não, viu, gente? Não é feio de jeito nenhum. Agora, se eu conseguisse tirar isso aqui era bom, viu? Ah, duro não, todo. Olha só, rapaz, o bicho quando bate o reflexo fica bonito que só pega. Reziel, mas me diga logo, eu sei que você tá abrindo agora a caixa e tal, mas o que é que tu pensa desse celular, mas tu acha que é caceteiro mesmo, que o bicho é arretado? Calma, calma que eu já respondo pra você. Porque é o seguinte, se a gente olha para as configurações dele, é um aparelho legal, inclusive eu tava comparando aqui as especificações com o Moto G8 Plus, que era o topado, né, da linha Moto G do ano passado. E em alguns aspectos, esse sem vergonha aqui ganhou dele. Ganhou! E eu vou mostrar pra vocês. Então, as primeiras impressões, né, você olha nas configurações, é que esse rapazinho aqui é uma boa opção, principalmente com essa queda de preço que ele teve aí. Como eu falei para vocês, eu peguei na Magazine com um preço muito legal, acho que foi R$ 1.214. É um preço muito interessante porque ele oferece, tendo em vista essa situação que estamos vivendo, onde tudo está muito caro. Quando você estiver assistindo, pode ser que esteja mais caro, pode ser que esteja mais barato. Espero que esteja mais barato. É tanto que eu vou colocar o link aqui na descrição, um link confiável para você comprar sem medo nenhum. Mas vamos fazer o seguinte, vamos olhar o carregador que a Motorola botou nele. Será que é bom? Será que é arretado mesmo? E olha só, aqui já temos o nome Turbo Power, que é legal, né? Os carregadores da Motorola quase sempre são muito bons. E ele é um carregador de 18 watts de potência, então tá assim numa categoria muito legal, muito legal. E vem também aqui um cabo USB tipo C, óbvio, não poderia ser diferente. Vem um fone de ouvido um pouco diferente do que de costume, né? Ó, olha só. A Motorola geralmente usa aquele intra-auricular. Esse aqui, ele não tem borrachinha, tá? É aquele fone de ouvido mais básico. E é P2, porque sim, ele tem entrada para fone de ouvido, né? Por enquanto. Tô zoando. Eu acho que entrada para fone de ouvido desses aparelhos mais básicos não vai sair. Não é possível, né? Que os fabricantes vão fazer uma safadeza dessa com a gente, com os clientes, rapaz, que as pessoas querem usar fone de ouvido P2. Mas... Sobre o leitor do chip, a gavetinha para o chip é o seguinte, ela é híbrida, então você pode botar um cartão de memória e um chip, ou 2 chips e nenhum cartão de memória. Ah, e se vocês prestarem atenção, ele tem uma borrachinha aqui, tá vendo? Ó, vermelhinha arrodeando aqui. Isso aqui é para dar uma proteçãozinha ali em caso de, né, cair aquela aguinha, aquela coisa, mas não vai confiando que é a prova d'água não, evita, sai fora, não inventa de molhar. Agora vamos fazer o seguinte, deixa eu tacar o dedo aqui, eu vou colocar para ir ligando. Enquanto isso, a gente já vê algumas características interessantes, como por exemplo, a sua câmera traseira de 48 megapixels com o modo Night Vision, que é modo noturno, a bateria, que é um diferencial legal desse aparelho, que tem 5.000 mAh, 4 GB de RAM e 64 de armazenamento interno. Nesse quesito aqui, é, digamos que, padrão, né, para os aparelhos acima dos R$ 1.000 hoje em dia. Um ou outro fabricante que faz uma safadeza e não coloca 4 GB de RAM e pelo menos 64. Ah, e aqui bem no cantinho, não sei se vocês estão vendo aí, ó, 662 é o processador, o Qualcomm Snapdragon 662. Esse processador, para você ter uma ideia, deixa eu ir tirando esse plástico, tá, gente? Nos números, né? Se você olha os números, o comparativo com o G8 Plus, ele consegue ter mais poder de fogo, de processamento
que o G8 Plus. Agora olha só, estamos aqui na tela de configurações, eu vou clicar em iniciar. Ele está perguntando, negócio do chip? Não, agora não, calma lá. Vamos conectar aqui em alguma Wi-Fi, que por sinal ele é dual band, tá? Ele tanto pega o GT aqui como pega o GT 5G, que é o 5 GHz. O Wi-Fi dual band, cara, é importantíssimo, tem que ter mesmo. Agora, sabe uma coisa que tem que ter mesmo? É o seu gostei. Isso é importantíssimo, cara. Taca-lhe o dedo todo mundo no gostei aí, porque é muito bom, muito importante pra mim. Outra coisa, se você está assistindo esse vídeo e você não é inscrito no canal, não faça isso não. Se inscreva e ative o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos, porque me deixa muito feliz, me deixa alegre demais, rapaz. Agora eu vou fazer as configurações, vou fazer uns testes e volto já já para mostrar para vocês as minhas primeiras impressões com o Moto G9 Play. E lembra que eu falei que ele tem algumas características que conseguem ser um pouco melhores do que o Moto G8 Plus? Pois é, mas a tela não é uma dessas características. Porque apesar de ser uma tela grande, de 6.5 polegadas, ela é apenas HD Plus. Aí você agora deve ter coçado a cabeça e dizer, rapaz, que história é essa, Rezel? E não presta não, essa tela é ruim? Não, não é isso, não é que é ruim. É até boa, eu gostei das cores. O ângulo de visão, como vocês viram, funciona legal também, você inclina, ainda dá para ter uma visão legal da tela, mas aqui é aquela coisa, né? HD Plus sempre sofre um pouco de críticas mesmo, mas a maioria das pessoas nem percebe muito uma tela HD Plus para uma tela Full HD Plus. Agora já sobre o seu processador, né, que é o Snapdragon 662, que é um processador muito eficiente, tá? Para essa categoria de smartphone, é um processador que, como vocês estão vendo aí, roda jogos com uma qualidade muito, mas muito boa, né? Um intermediário ali bem legal, aliado aos 4 GB de RAM e 64 de armazenamento interno, temos sim um conjunto de configurações que é o suficiente para rodar aí a maioria dos jogos que estiverem disponível na loja de aplicativos. Tá vendo aí? Como vocês viram, de fato, esse processador é muito eficiente. É tanto que lá no começo do vídeo eu falei, né, que ele ainda consegue ter mais desempenho, poder de fogo, de processamento, do que o processador do G8 Plus lá, por exemplo, né, que é o Snapdragon 665. Você olha o número, você diz é melhor, mas deixa que é basicamente a mesma coisa. É basicamente o mesmo processador. Só vai mudar uma besteirinha aqui, outra acolá. Esse aqui vai perder em velocidade de download, por exemplo, no 4G, né, perde um pouquinho, mas ganha em alguns outros aspectos, fazendo com que, né, fique ali meio que elas por elas. Agora, sobre o sistema operacional, é o seguinte, olha só, o que é que temos aqui, né? Se a gente vem aqui em configurações, versão do Android aqui, olha só, nós temos a versão 10 já, então nós temos sim um Android já atualizado, com a interface que nós estamos acostumados dos aparelhos da Motorola, né? Inclusive, tem o aplicativo Moto aqui, onde você pode definir muitas e muitas coisas, inclusive tá aqui os Moto Ações, o Moto Gesto, né? Ó, você balança aqui, ele acende o flash, balança, ele apaga, faz aquele movimento assim, ele abre a câmera, se você faz novamente, ele muda para a câmera frontal. Então continua aqui o Moto Ações e Moto Gestos, o que a maioria das pessoas que usa Motorola elogia demais. Rezel, mas deixa de enrolação, mas você tá conversando demais, rapaz, tá conversando demais, me diga logo sobre as câmeras, eu quero saber de câmeras, mas tem resolução boa mesmo? Rapaz, é o seguinte, aí é onde o bicho pega. Por quê? Ele tem uma câmera traseira principal de 48 megapixels, que, né, sem querer fazer comparativo, mas já fazendo, desde o começo, né? O Moto G8 Plus também tem uma câmera de 48 megapixels, só que a diferença de qualidade pode ser maior do que eu esperava. É tanto que, se vocês quiserem, eu posso até fazer um comparativo entre eles, pra gente ver realmente na prática ali as fotos lado a lado. Mas, enquanto a gente não faz esse comparativo, vejam aí algumas fotos que eu tirei com ele. Eu não sei se vocês perceberam, mas talvez, né, vocês devem ter sentido falta de alguma imagem, de alguma câmera específica. Pois é, ele não tem a câmera ultra wide que a maioria dos smartphones tem. É tanto que, se você olhar aqui atrás, o que que acontece? Nós temos a câmera principal,
traseira de 48 megapixels. Nós temos uma câmera macro para foto de coisas pertinhas de 2 megapixels. E nós temos uma terceira câmera que é só o sensor para o modo desfoque, também de 2 megapixels. Esse quarto buraquinho aqui é o flash, gente, não é uma câmera, né? Então o que acontece? Realmente, né, foge um pouco ao padrão, que é a câmera principal, uma câmera ultra-wide, quase todo smartphone hoje tem, ele não tem. E aí ele tem a câmera macro e a câmera do modo desfoque. É um pouco estranho, né? Eu gosto quando vem a câmera ultra-wide. Eu acho que se fosse para escolher, Gisele, só pode escolher 2 câmeras para ter no smartphone. Eu escolheria a principal, obviamente, que é a que tem a melhor qualidade, e uma ultra-wide, que salva bastante em alguns momentos. Já sobre a sua câmera frontal, que fica aqui, ó, escondidinha aqui, tá vendo? Ela tem 8 megapixels de resolução e o aplicativo de câmera é esse aqui, ó, câmera frontal, que pode gravar vídeos em até, ó, vamos aqui em configurações. Pode gravar vídeo aqui, ó, em até Full HD com a câmera frontal. E a câmera traseira, ele consegue gravar até Full HD a 60 quadros por segundo, né? E os modos de fotografia são esses aqui. Modo retrato, na câmera frontal, né? Tem essas outras opções. E na câmera traseira nós temos mais opções, como modo retrato, recorte, macro, a câmera macro, caso você queira usar. O Night Vision, né? Que é o modo noturno. Para quando você estiver num ambiente ali com pouca iluminação. Às vezes não faz muita diferença, mas às vezes ajuda. Então, para finalizar, esse aparelho tá legal, tá interessante, principalmente agora, depois que baixou bastante de preço, né? Tanto que eu nem falei do leitor de digital. Você taca o dedo aqui, ó, ele é até rápido, né? Para essa categoria de smartphone tá de bom tamanho. Sobre o áudio, né? Ele não é estéreo, né? Então só sai som aqui na parte de baixo. É um áudio normal, não é incrível, não é, digamos que, nossa, que áudio maravilhoso, mas também não é ruim. Ele tem também um botãozinho aqui dedicado ao Google Assistant, né? Você aperta ele aqui, ele chama o assistente do Google. Eu particularmente não ligo muito para esse botão, para mim não faz diferença, mas provavelmente se eles colocam é porque deve ter um uso aí, deve ter um público que utiliza um botão específico para chamar o assistente do Google, ok? Então é isso, gente. É um aparelho que tá legal, tá ficando ainda melhor conforme vai baixando de preço. Acho que é uma opção a ser considerada na casa aí dos R$1.100, R$1.200 no atual momento que estamos passando. É tanto que, como eu falei para vocês, eu vou deixar o link na descrição para loja realmente confiável e aí você confere o preço, né? Estando ali na faixa dos 1.200, abaixo disso, já começa a ser uma opção bem, mas bem legal para ser considerada, ok? Então é isso, gente. Valeu! Muito obrigado pela audiência de vocês. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!